Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB. Realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Olá, estamos começando o nosso programa Balaio Cultural desta quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025. Ei, essa correria aí, tá fazendo a ceia de Natal, né? Tá todo mundo louco aí na cozinha, arrumando também a churrasqueira, preparando as crianças, né? Ajeitando o vovô e a vovó aí no sofá já para fazer aquela festa bonita, né, com fraternização entre as famílias. Natal é tempo de confraternização, tempo de celebrar, é tempo de muita alegria também, mas é tempo da gente fazer reflexões, né, sobre durante todo o ano o que nós fizemos, né, e também de relembrar naqueles entes queridos que não estão mais com a gente. Muita gente está esperando aí o Papai Noel. Ho, 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 ho. E eu tô vendo aí, ó, que tem muita gente de olho, assim, com a vontade de pegar aquele docinho, com a vontade de dar uma cutucada naquele bolo, naquele pudim, naquela comida que está em cima da mesa. Mas tem a hora certa da ceia, não é verdade? O que nós não temos hora certa, né? 18 horas, temos sim. O que não temos hora certa é para falar sobre cultura. E o nosso programa Balaio Cultural, hoje nós vamos falar de algo especial, algo que você está aí vendo na sua cara, né? Vamos falar sobre comida como cultura. Você sabia que o que você come, o que você bebe, tem uma identidade, que ela traz muitas informações que você às vezes nem tinha nascido, né? E já existiam? Pois é, eu vou conversar hoje com uma pessoa que é especialista em comida como cultura. Primeiro eu vou saber se ela sabe fazer alguns quitutes. Sabe sim, gente, porque eu já comi, viu? Mas o melhor ela sabe é registrar as histórias e as memórias que nosso povo traz, né, junto consigo. E esse ano nossa querida amiga Claudinha Mello deu um presente para Taubaté, porque no dia do aniversário da cidade, no dia de fundação, que foi 5 de dezembro, ela começou uma série na TV Cidade chamada Comida como Cultura. Eu bato o papo agora, converso com a nossa querida cineasta, documentarista, produtora audiovisual, né, e gestora cultural da nossa TV Cidade, do Ponto de Cultura Caipira Filmes, Cláudia Valéria Perrone Leite Mello. Sobrou? Faltou. Se apresente então completo. Nossa, tudo. Cláudia Valéria de Castro Perrone Leite Mello. Tudo isso, uma pessoa do meu tamanho, muita coisa, não? A família Castro que faz parte dessa história ficou bravo, hein? Como que o apresentador esqueceu o nome. Gente, eu não vou esquecer mais nada. Quem vai falar agora sobre esse projeto lindo que foi feito na cidade de Taubaté, a Claudinha. Claudinha, esse trabalho que você está fazendo, como que foi pensado, como que foi trabalhado, o porquê você escolheu, né, diante de tantas coisas que você já fez, falar em 2025 sobre comida como cultura? Olá, André. Nossa, que satisfação estar aqui e poder falar disso, né? Que surgiu, André, de um pensamento de que, assim, tanto eu, você, né, da gente que trabalha com jornalismo, trabalha com pesquisa, trabalha com audiovisual, a gente pesquisa, né? A gente precisa ler, precisa pesquisar, e tudo que a gente vai pesquisar tem uma comidinha, né?
Então, se você for pesquisar período colonial, tem comidinha, né, típica da época, né, as comidas dos nossos povos originários. Se você for pesquisar tropeirismo, tem comidinha, bandeirismo tem comidinha, né, aí a gente pega tudo isso, né, a vinda dos africanos, comidinha, né. Então, se a gente for pesquisar todos os períodos, né, na timeline da nossa história, tem comidinha. E essas comidas, né, esses pratos, eles acabaram construindo a nossa identidade, porque cada um foi marcante no seu período. E aí, por que não falar disso, né? Por que não falar disso? Porque a culinária, ela é altamente cultural, porque ela tem linguagem, né? Ela tem regionalismo. Quer ver um exemplo muito básico disso? O nosso bolinho caipira, aqui em Taubaté é feito de um jeito, em Caçapava, que aqui do lado, é feito de outro. Então, olha só como está perto, né, o regionalismo. Isso é cultural, altamente cultural, né? Eu vou gerar uma polêmica. O povo de São José diz que o melhor bolinho caipira é deles. E Jacareí briga, nós de Taubaté também não vamos deixar para trás, né? Mentira, é o nosso. Mas eu achei muito legal uma relação que você fez, né? Já que hoje é dia 24, gente, que tal a gente dar umas dicas de ceia de Natal pro povo? Tem coisa boa, né? Tem, a gente pode tomar café da tarde com pau a pique, né? Tomar um cafezinho da tarde com pau a pique, ou João Deitado, lá da família da Dona Ana Costa, da Vila Caetano. Pois é, eu até achei que era pro café da manhã, mas acho que dá um pouco mais de trabalho acordar cedo. Aí o povo tem que acordar cedo, 4 horas da manhã, para poder fazer esse pau a pique, né? Conta pra gente, aí foram 10 selecionados, né? 10, a gente elegeu, tem muito mais pratos, né? Mas a gente elegeu 10, né? Pra gente começar a contar essa história. Quem sabe o ano que vem, né? A gente consiga contar mais outros pratos. Mas eu brincava da gente, a gente tomar um café da tarde com pau a pique, porque a gente pode usar um pão de mandioca para fazer a entrada da ceia, né? Com um patezinho, alguma coisa, né? O pão de mandioca da Luzia Tomé. A gente pode fazer uma guarnição de bolo de arroz, né? A ceia sempre tem uma proteína, né? Uma carne, a gente pode fazer uma carne de lata para ceia, né? Uma sobremesa de doce de abóbora cristalizada, né? E a gente precisa fazer as orações, elevar o pensamento a Deus, né? E aí um acarajé vai muito bem nisso, né? E aí, para quem tá de dieta, vamos com uma comidinha mais light, um peixe com banana verde. E daí pro Daniel, né? Tá de dieta, né? Tá. Um peixinho com banana verde, né? Vai super bem, é uma receita dos nossos povos originários. Então, assim, se a gente pegar a comida com cultura, dá uma ceia de Natal muito legal, não dá? Opa! Eu gostaria então pra gente fazer essa viagem, né? Nós temos aí as fotos com o nosso Douglas Jefferson na técnica que vai soltar pra gente. Fazer uma viagem um a um, né? Desse material que já foi aí coletado, né? Tá aí também no YouTube da TV Cidade, no YouTube da Caipira Filmes, né? Mas contasse um pouco. O que é esse pau a pique? Eu, por exemplo, conheço muito casa de pau a pique. Que é feita de barro, etc e tal, mas eu não conhecia o pau a pique. E aí descobrimos também que tem outro nome, né? Tem. Pau a pique e João Deitado é a mesma quitanda. E a gente descobriu que aqui em Taubaté, ela foi uma comida muito consumida nas lavouras. Por quê? Porque é um prato fácil de fazer e ele sustenta de uma forma que as pessoas até chamavam de passadia, né? É um termo antigo, né? Vou levar meu passadia no Borná. O que é o passadia? Aquilo que vai te sustentar por longas horas, né? Então, essa receita, né, que é um bolinho, uma broa, né, feita com fubá e outros ingredientes, e a gente come rezando, porque a Dona Ana Costa, a família dela, introduziu uma goiabada que derrete dentro. Nossa Senhora! E a gente percebeu que esse prato, né, ele andou nos bornás dos tropeiros, ele andou e anda ainda lá na Vila Costa, na Vila Caetano, família Costa, Vila Caetano. Anda nos bornás das pessoas que ainda trabalham nas lavouras de milho. E qual é a história disso, né? Todos os ingredientes você tem facilmente no quintal. Então ele te remete mesmo aos trabalhadores de lavoura e aos viajantes. Porque pelo caminho você encontra milho, pelo caminho você encontra uma goiabeira, né? Pelo caminho você vai encontrando coisas que você consegue fazer. Ô Claudinho, tô vendo lá que teve um neto que já perguntou pro vovô lá,
Vovô, o que é bornar, vovô? A moça explicou de passadinha, mas bornar eu não sei o que é. Bornar era a sacolinha que ia do lado, né? Até a gente brinca que na escola antigamente a gente levava bornar, né? Aquela sacolinha de pano com uma alça que você atravessava aqui e ali colocava-se de tudo, né? Vamos colocar que seria a lancheira. A avó da lancheira? A avó da lancheira, né? Quer dizer, essa foi a dona Ana Costa, né, culinarista, que também desenvolve um trabalho voltado à manutenção da cultura tradicional, da cultura religiosa, né? Muito bonito lá ali na Vila Caetano, né? Que é a igreja do Divino Espírito Santo, né? Exatamente. Ela faz essa iguaria para as pessoas comerem na festa do Divino, e uma coisa muito importante, ela é tão fiel ao original da receita que ela corta a folha de bananeira, enrola na folha de bananeira, assa na chapa do fogão de lenha, como era feito mesmo, como a bisa dela fazia. Muito legal, né? E aí depois, na sequência, Cláudia, você arrumou um homem que tem quase 2 metros de altura, forte, parrudo, assim, eu falei, meu Deus do céu, será que o senhor não sabe cozinhar? Exatamente. Quem que é? E o que ele apresentou? O Luiz Fernando é um cara muito bacana, né? Um homenzarrão, como você falou. E ele apresentou pra gente o bolo de arroz, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E a história desse bolo de arroz dentro da família dele, né? A família Paula, hoje ele mora na Estiva, hoje essa receita está na Estiva, mas ela nasceu lá no bairro do Registro, né? Ela foi trazida para o bairro do Registro, né? Também uma receita que tem cerca de 100, 120 anos. E eu nunca tinha visto a utilização do arroz como um pão sírio, como uma panqueca. E esse bolo de arroz ele tem essa consistência, né? Feito com arroz e uma liga de mandioca. E é muito gostoso, nutritivo e substitui o pão. Uma das coisas muito legais dessa história é que ele conta que na época dos avós dele, você não tinha padaria, né? Lá no Registro, né? A zona rural antigamente era diferente da zona rural de hoje. A zona rural de hoje tem loja, né? Tem lanchonete. Hoje você vai para a zona rural, você não se preocupa com o que você vai comer. Antes não, antes para os moradores da zona rural não tinha certas coisas que você tinha que esperar para comer quando viesse para a cidade. Hoje o povo manda aplicativo, chega em qualquer lugar, né? Pois é, então ou se fazia o pão em casa ou esperava vir para a cidade para ter pão. Então o bolo de arroz foi uma alternativa muito bacana, consumida no café, enfim, foi pra gente uma surpresa o bolo de arroz, eu nunca tinha ouvido falar, mas é legal buscar nos rincões da cidade essa culinária. E é interessante que a gente que tradicionalmente conhece o arroz normal, né, o salgado ou o arroz doce, né? Encontrou-se essa terceira iguaria, terceira opção feita com arroz. Que também não tem a ver com cultura japonesa, né? Não, até porque é o seguinte, ele faz a farinha do arroz, né? Essa receita que me chamou a atenção nela é que o arroz tem que ficar vários dias de molho, várias trocas de água, depois seca ele e tritura. Então é a farinha do arroz, né? Você fazer a farinha do arroz, né? É até interessante que hoje você encontra no supermercado, na prateleira de dieta, a farinha de arroz. E sem ninguém nunca ter pensado em dieta lá atrás, há 120 anos atrás, em dieta carbo, né? Em comida de dieta de academia e tal. Hoje consome-se muito uma farinha de arroz, que é novidade, farinha de arroz. Não é não, 120 anos, lá no bairro do Registro já fazia comida com farinha de arroz. Olha que legal. Bom, esses dois pratos aqui têm em comum com o terceiro prato que nós vamos apresentar, um elemento que eu acho que é principal e muitas famílias já não tem mais em casa, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas é que remetia, dava aquela questão afetiva, né? O fogão de lenha, né? Fogão de lenha. O pau a pique, o bolo de arroz feito no fogão de lenha e o terceiro, pão de mandioca. Quem é esse pão com mandioca? O pão de mandioca é uma receita, né, que está na família da família Gomes, né? Da Luzia Gomes Tomé. Quem for nos sertões de Taubaté vai comer esse pão que é maravilhoso. E esse tem uma curiosidade muito interessante. Nas pesquisas a gente descobriu que existe uma qualidade de mandioca chamada mantiqueira. E essa qualidade de mandioca ela é comum aqui, onde a Serra da Mantiqueira circunda. Por conta de clima, por conta de uma série de coisas,
essa mandioca, ela nasce aqui, dificilmente você vai encontrar em outro lugar. E no quintal, né, dos Sertões de Taubaté, no quintal do sítio onde mora a Luzia, tem essa mandioca. E o pão, né, todo pão consumido nos Sertões de Taubaté, que for de mandioca, é feito com essa mandioca mantiqueira que só tem aqui no Vale do Paraíba. É muito nosso isso. Bom, e tanto tem mesmo no quintal que a Cláudia fez questão de que a equipe pegasse a mão na massa, né? A gente né? foi arrancar a mandioca. vida de repórter e tal não é muito fácil não. A gente subiu um morro e arrancou a mandioca. Foi bom, até para mostrar aí, acho que principalmente para as crianças, né? Foi que divertido. não tem, né? Acho que a mandioca vem só num saquinho na farinha de mandioca, né, Cláudia? Ali já deu uma outra dimensão, né? Uma outra dimensão. Eu também não sabia que tinha essa mandioca mantiqueira. Descobri estudando. Quer dizer, nossa, que, né? Nossa, e quanta gente sabe disso? Né? A gente que é meio xereta não sabia, imagina. Depois do pão de mandioca, nós viemos aqui para a região da Vila São José e você fez um registro especial, né? Como que foi essa escolha? Falar sobre o acarajé de santo. Essa foi uma opção nossa de falar da comida votiva que pouca gente fala. Quando a gente fala de comida sagrada, as pessoas imediatamente se remetem ao pãozinho de Santo Antônio, ao afogado do Divino, mas, mas pouco se fala das outras comidas votivas. E nós somos diversos em manifestações religiosas no Brasil, né? E a Umbanda, né, que é uma manifestação de fé genuinamente brasileira, ela também tem as comidas votivas dela. E o acarajé de santo, ele é diferente do acarajé de turista, né? Você vai falar, o acarajé da Bahia, o que tem a ver com a gente? O acarajé mesmo, como comida votiva, ele é mundial, ele não é da Bahia, né? O acarajé baiano, o acarajé da Bahia, vai com recheios vários, né? Tem muitas variações, e o acarajé de devoção, ele é o bolinho, né? Feito de feijão fradinho, de farinha de feijão fradinho, vai o camarão seco, né? Vai ali o óleo de dendê para fritar, mas ele não é um bolinho com muitos condimentos. Pra você ter uma ideia, o único sal que entra nesse bolinho é o sal do próprio camarão. Não se coloca sal, né? E não vai caruru, não vai vatapá, não vai vinagrete, né? Não vai um monte de coisas que vai no acarajé que se conhece na Bahia, né? No prato típico, até reconhecido como patrimônio, né, da Unesco, patrimônio brasileiro. O acarajé de santo não, ele é mais simples. Ele é o bolinho feito com feijão fradinho, cebola, camarão e óleo de dendê para fritar. E o que me chamou a atenção na pesquisa, né, que como toda comida votiva, você tem que se preparar para fazer e se preparar para consumir. Então, quem faz, né, as IAs, né, as mães, né, ou pais de santo, quando vão prepará-los como oferta votiva, eles têm que fazer as purificações, eles têm que fazer as orações antes de começar a fazer. E quando vai oferecer, da mesma forma que a gente oferece, né, o pãozinho de Santo Antônio, oferece o afogado do Divino, né, que é consagrado para que as pessoas consumam, para ter esse efeito, inclusive, de remédio, né, porque comida sagrada é remédio, né, então, para oferecer esse acarajé para os orixás, também não é assim, toma, né, você tem que fazer as orações, tem um lugar apropriado para fazer a oferta. Então, a história é muito bonita, não só a história do prato, como tudo que envolve o prato. Mas eu posso consumir essa comida votiva? Deve, né? Deve consumir. Mas tem um ritual, né? E é um ritual muito bonito, muito respeitoso, muito cultural. E a gente aprendeu, assim, coisas maravilhosas lá no templo de Umbanda Rosa Baiana, né? Tem que agradecer aqui a Iá de Eulália, que recebeu a gente com muito carinho, junto com a mãe pequena Cristiane e a mãe Janaína. E eu achei muito bacana também delas não terem nenhum
tipo de receio de abrir pra gente a casa e fazer com a gente, contar as histórias, mostrar como é que faz. Isso foi assim um aprendizado maravilhoso. E no dia que você gravou, tinha ali era dedicado a um orixá específico, né? Dedicado a Yansan, né? Geralmente o acarajé é dedicado a Yansan e a Xangô. E nesse dia, né, ia ser dedicado a Yansan. E foi muito, muito bacana conhecer os motivos pelos quais as coisas acontecem, os motivos pelos quais existem os rituais de fazer, de oferecer e de consumir. Então, assim, culturalmente falando, eu saí dali preenchida. Eu acho que todos, né, a equipe toda, você, Daniel, Jonathan, a equipe toda que estava ali, saiu preenchido, né, de história, preenchido de cultura. Bom, falando em Daniel, o próximo trabalho que você fez, ele se espantou, né? Falou, nossa, estamos em Taubaté ainda, né? Andamos um pouco aí com a Kombi do Quilometrarte, né? Aonde que você foi parar na sequência? A gente foi lá pra divisa com Redenção da Serra. A gente foi fazer um negócio tão bom, ai meu Deus. Ai, que o vovô e a vovó que tá vendo agora o nosso programa vão lembrar, capaz de até chorar aí na sala, hein? Fala sobre o que é. E eu quero saber se as pessoas imaginam que tem aqui no Mercadão. Que delícia. Carne de lata, gente. Carne de lata. Sabe o que é carne de lata? Pergunta pra avó que ela sabe. A carne de lata é a carne, né, conservada na lata na própria banha. Ela vem de um período, né, em que não tinha luz elétrica, as pessoas não tinham geladeira e a carne ela é altamente perecível, né? Então você tem duas maneiras de conservar a carne. Tinham-se duas maneiras de conservar a carne, ou no sal ou na própria gordura. E a gente foi aprender a carne de lata da Rosineia, né? E, gente, que coisa boa, né? Para os carnívoros como eu, foi um deleite. Passar um dia lá na casa da Rosineia, aprendendo. E isso é tão nosso, isso é tão típico, isso é tão histórico, que é um dos pratos que representa o Vale do Paraíba nas feiras culturais, como Revelando São Paulo, né? Então, sempre que você tem feira gastronômica de cultura tradicional, a carne de lata está presente, representando o Vale do Paraíba. Que maravilha. E tem lá, no Mercadão. Tem no Mercadão, todo sábado e domingo, né? Todo sábado e domingo lá na Banca da Rosineia. Banca da Rosineia. De lá nós fomos pro outro lado da cidade, né? E se falar que tem um balaio cultural na fita, ainda tem desconto. Olha só, viu? Aí você está comprometendo a Rosineia. Eu tô comprometendo a Rosineia. Aí fomos pro outro lado da cidade e saber sobre algo que eu acho que você já, mais do que ninguém, já estava por dentro, né, Cláudia? Porque tem a ver com a sua também ancestralidade, né? Tem a ver com a cultura italiana. Vou mandar um abraço aqui pro Caíco Bocalari. E pra família Canavese. A família Canavese, tantos amigos que nós temos lá. Como que foi lá? Nossa, gente, a comida imigrante, né? Nós somos construídos de povos, né? O brasileiro genuíno é o indígena, né? Mesmo assim, entre uma aldeia e outra, foram miscigenando, enfim. Mas o brasileiro, ele é fruto de africanos, de europeus, dos povos originários, enfim, né? E de outras, de asiáticos, né? Enfim, nós somos fruto dessa mistura. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. E em Taubaté, a culinária imigrante, ela ajudou na formação cultural da cidade muito, mas muito, né? A cultura dos embutidos, porque quando a gente fala de comida italiana, de comida europeia, todo mundo já vem na massa, no macarrão. Mas tem outras coisas, né? Tem outras coisas. Os embutidos é um dos exemplos. Mas a gente foi fazer marubim, gente, de comer rezando. E marubim é uma receita que várias famílias fazem, mas é uma das especialidades da família Canavese, que tem uma história muito, muito, muito legal. Muito legal. Lá nós fomos recebidos, né, por 3 mulheres da família Canavese maravilhosas, né? A Toninha, que conversou mais com a gente, e a Pazinha, né, a Maria da Paz, né? Um beijo para todas que estiveram, né, juntas lá com a gente, mas essas duas conversaram um pouco mais sobre o prato, e tem algumas peculiaridades que não se pode arredar a pé, senão não é marubim,
né? Aí deixa pro pessoal assistir aí Não vou a dar todos série os spoilers, no nosso não. YouTube aí, para conhecer Não um vou pouco dar- mais sobre... Exato, não vou dar todos os spoilers, mas tem algumas peculiaridades que se... Ah, mas faz com isso. Não, se fizer não é Marubim. E aí a gente entra na história da imigração italiana, na história do surgimento do distrito, né, do Quiririm, e de tudo que eles trouxeram para nós, porque não foi só a culinária, né, a vinda dos imigrantes italianos para cá, também ela marcou a história da cidade, que ela foi a virada de chave entre a taipa de pilão, né, o adobe, e a alvenaria, porque uma das coisas que eles trouxeram para a gente também foram as olarias. Então os casarões dos barões, que antes eram de taipa de pilão e tal, as estruturas da cidade começaram a ser já construídas na alvenaria, porque aí você já tinha tijolos. Então assim, a história é tão grande que a comida vai entrando na estrutura, vai entrando em outras áreas, mas falar de cultura italiana não tem como deixar de falar de comida, mesmo que tenha outros assuntos. Bom, como também não tem como deixar de falar de comidas, você citou aí a respeito dos povos originários, né? E você com o Daniel foram aí nas raízes originárias, né? Foram até a Serra do Mar, trazer 2 culinarias para poder fazer o trabalho e falar aí sobre o prato seguinte. Foi importante você falar sobre ir até a Serra do Mar, porque esse trabalho, ele é fruto da Lei de Fomento da PNAB, né? Do Plano Nacional de Blanc Municipal de Taubaté. Só que, às vezes, para contar a história de Taubaté, né, nesse caso em específico, nós tivemos que ir atrás dos representantes dos povos originários que são da mesma linhagem, né, são da mesma etnia indígena que habitou Taubaté, né? Então, hoje nós, infelizmente, não os temos mais por aqui. Mas nós temos a descendência deles, que é a nossa também. Aqui o mais próximo da gente é na Aldeia Boa Vista, em Ubatuba. Mas o que acontece? Ai, Cláudia, puxa vida, você pegou verba de Taubaté e foi gastar em Ubatuba? Não. A gente foi muito fiel a essa parte da Lei de Fomento. Nós fomos a Ubatuba, buscamos 2 meninas maravilhosas, Ará e Aramirim, né, Creuza, né, e Rose, e nós trouxemos elas em Taubaté. Aliás, eu preciso fazer um adendo, preciso agradecer muito a Casiandê, que nos recebeu. Professor Sérgio, né? Professor Sérgio, né, as meninas lá, a Karina, da Casiandê, que nos recebeu, a Silmara também, que nos deu esse apoio, que nos recebeu assim maravilhosamente, cedeu a Casiandê para que trouxéssemos 2 meninas indígenas tupis, né, tupi-guarani, para fazer o prato que se fazia em Taubaté quando havia as aldeias, né? Quando havia aldeias em Taubaté, esse era um dos pratos mais comuns de se fazer, que é a tilápia com banana verde. Por que tilápia? Porque tilápia a gente tinha aqui em Rio, né? Tilápia é um peixe de água doce. Rio Paraíba tinha tilápia, né? E outros riozinhos, córregos, Rio Una, tinha tilápia. E era o peixe mais comum de ser encontrado. E a banana verde, gente, aqui a gente era, né? Era muito floresta, né? Então, muita banana, né? E é um prato maravilhoso, nossa. E pra gente encaminhando pro final, você fez a gente lamber a testa, né? Mas, gente do céu, ó, Daniel, eu, quem mais? A Thay Soares, nós estamos até agora com vontade de comer um doce que o Vanderlei fez. Que doce foi esse, Cláudia? Gente, doce de abóbora cristalizado, doce feito na cal. Já ouviram falar do doce feito na cal? E a gente brinca que não é cal de pintura. Tá? Porque muitas pessoas perguntam que cal é essa, né? Não, esse doce também tem no Mercadão. Uma das coisas que eu achei muito legal é a valorização do Mercadão. O Mercadão ainda tem comida histórica, gente. Consumam. É muito importante isso, né? Então o Vanderlei com a família dele recebeu a gente em casa, na cozinha maravilhosa deles. E a gente foi fazer junto
o doce de abóbora cristalizado, que é uma coisa maravilhosa, né? Tem a história também que a abóbora era muito comum, a abóbora em qualquer quintal dava, né? Hoje a gente tem dificuldade até de quintal para plantar, mas é um fruto que você consumia a semente, consumia a polpa, e um fruto também que faz salgado, faz doce, faz muita coisa com a abóbora. Mas o doce de abóbora do Vanderlei, que também tem banca no mercado. Agora explica, gente, ó, nós não experimentamos mesmo. Mas não foi porque o Vanderlei não quis que nós experimentássemos. Explica pro pessoal por que aconteceu que a equipe ficou só lambendo a testa, Cláudia. Olha, o Vanderlei não faz estoque. Os doces são todos fresquíssimos e ele já estava com a encomenda pronta para levar pro mercado. Então, mas uma coisa muito legal é que umas coisas que eu queria despertar nas pessoas, até com esse trabalho, é de ir pro Mercadão com outro olhar. No Mercadão tem muita comida original, nossa, antiga, das receitas da vovó. E todas elas, a gente falou muito de fogão de lenha, mas todas elas podem ser feito um fogão a gás na tua casa. Então não tem nada, mas eu não tenho fogão de lenha, como é que eu vou fazer? Não precisa, né? Mas foi assim, uma viagem histórica, cada uma teve a sua, uma viagem nas famílias, né? Nas memórias culinárias, né? Nessa timeline da cidade. E foi uma delícia fazer, em todos os sentidos. A gente sabe disso e a gente sabe que você mergulhou tanto nessa história que ainda tem mais 2 trabalhos para fazer, né? Tem mais 2 trabalhos. Conta um pouquinho como que será feito esses dois programas ainda que não tem como deixar de fora. Não tem como deixar de fora, né? Como a gente falava da construção do povo brasileiro, especialmente do taubatiano, a gente tem a comunidade cigana, tá? Que é um prato que a gente ainda vai fazer, estamos em contato com a comunidade cigana, porque eles estão com a gente desde o começo dos tempos também. O povo acha que é novidade, cigano por aqui não é não, e é uma comunidade muito bacana de trabalhar. E a gente tem a comunidade ribeirinha. Ah, mas aqui tem comunidade ribeirinha? Já teve e tem algumas famílias ainda, que moram às margens do Rio Paraíba e que vivem da pesca. Então, e também, né, mercadão, peixaria, pesca, ó, né? Vamos fazer compra no mercado com outro olhar. Pois é, Claudinho, olha, o Douglas Jefferson, nosso técnico, já avisou que a nossa receita que estava no forno já tá pronta. O Luiz Cláudio Daniel também já tá louco para tirar essa receita, né? E tem gente lá que parou para poder assistir o nosso programa e fala, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para a cozinha, senão não sai a ceia. O que vai ter de ceia na sua casa? Com certeza vai ter carne de lata, doce de abóbora, né? Pau a pique, marubim, bolo de arroz e peixe com banana verde. E tudo mais que a gente puder fazer, porque eu aprendi muita coisa com esse programa. Viu? Bom, redes sociais da Caipira Filmes, para quem quiser conhecer mais? @Caipira Filmes, né? E a gente tem um monte de coisa bacana pra gente, que a gente ainda vai postar. E assim, Taubaté, tudo que você pensar dá pra fazer em Taubaté. Então, assim, a gente tem muito mais história, muito mais memória, muito mais assunto para vasculhar. A riqueza cultural de Taubaté, do Vale do Paraíba como um todo, especialmente de Taubaté, é fascinante. Bom, agradecendo a nossa querida Cláudia Perrone Melo, vou até diminuir o nome para não errar, gente. Agradeço a você também que está nos acompanhando aqui nesse finalzinho do nosso programa Balaio Cultural, a nossa equipe Luiz Cláudio Daniel, Douglas Jefferson Melo, Jonathan William, a Thay Soares, né, que compõe o nosso Balaio Cultural, sempre convidando você, todas as quartas-feiras, 18 horas, canal 3 da TV Cidade, você pode acompanhar esse bate-papo gostoso sobre a cultura da nossa cidade e da nossa região. Entre lá no Facebook também da TV Cidade Taubaté, entre no nosso YouTube TV Cidade Taubaté e Instagram @TV Cidade Oficial, para você acompanhar esses bastidores também, né? Curta, comente, compartilhe e avise os amigos, avise a família sobre as nossas produções. Um Feliz Natal para você e até o próximo programa. Você assistiu o Balaio Cultural,
programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.